Alô, som. Alô. 1, 2, som. Diz que tinha um rapaz. Primeiramente, a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga, eu estou. Que bom ver vocês, que bom. Deus tem feito algo diferente nesses dias. Nós começamos ontem à noite a ministrar uma palavra que fala muito de dimensão e revelação. Qual delas você está? Se você não pôde estar conosco, com certeza está no canal, ali do Facebook da igreja. Hoje de manhã o meu cunhado também. Irmãos, eu estou aqui cunhado, tudo certo. Mas primeiramente são filhos de Deus e homens de Deus. E para mim é um privilégio tê-los como irmãos, cunhados, servindo ao mesmo Deus e nessa caminhada tão maravilhosa, né? E hoje de manhã o Nilson trouxe uma palavra muito interessante que fala que tudo aquilo que você dá valor, você investe. Você se interessa por aquilo que você dá valor. Ele deu o exemplo dele antes do Senhor puxar a orelhinha dele, que o que ele gostava era de instrumentos. E um certo dia, alguém ofertou algo muito grande na vida dele e o Senhor falou assim, tá aí a tua família. E aí veio todo um trabalhar do Senhor dentro do coração dele. E assim somos nós muitas vezes. Aquilo que o nosso coração está, meu irmão, ali está o nosso tesouro. Interessante que a Bíblia fala que Jesus disse duas coisas. Não deveis servir a dois senhores. Olha só a palavra do Senhor liberando. A Deus e a Mamon. E a Bíblia diz que o mal de todas as coisas é o amor ao dinheiro. E quantas pessoas têm se perdido porque têm buscado uma prosperidade fora do tempo. E a prosperidade na sua essência é não ter falta de nada. Não é ter quantidade, não é ter coisas. Não, isso Deus dá. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu lá em Brusque. E um dia ele falou para mim assim: pastor, me diga uma coisa, para mim servir ao Senhor eu vou ter que perder tudo que eu tenho? Eu falei assim, só depende de que se você, tudo que tem é dele, ele não precisa tirar o que é dele. Mas aquilo que não é seu, ele vai tirar e vai te dar algo melhor ainda em Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, do versículo 1 ao 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Nós falamos no sábado à noite sobre dimensão e revelação. Hoje nós falamos exatamente sobre aquilo que você dá valor, o texto de Neemias. E para a gente fechar esses 2 dias, nesse rio que o Senhor tem derramado sobre nós, eu quero ministrar uma palavra que tem como título, Superando em Cristo os Meus Limites. Diga para a pessoa do seu lado, só nele, só em Cristo, nós superamos todas as coisas. Amém? O texto de Hebreus diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Esse nome, ignomia, quer dizer grande desonra, uma vergonha gerada, algo que não era bom para nada em lugar nenhum. Nós já oramos, nós já cantamos, mas eu queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. E nós vamos orar para que a palavra do Senhor, assim como no meu coração, também no seu coração, seja impactada por aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Pai, Senhor, que cada um de nós nesse momento, Deus, venhamos lançar fora todas as nossas reservas e também as nossas condições para que a Tua palavra, que é considerada, e como a Bíblia diz, uma espada de 2 gumes, possa nos diferenciar e possa nos levar a esse lugar de entendimento pleno do que o Senhor quer para as nossas vidas.
Deus, que nessa noite, onde as janelas do céu já estão abertas, Pai, através da adoração, nós cantamos, nós entronizamos o Teu nome nesse lugar. Mas nós queremos ouvir a Tua palavra como direção nesse primeiro dia da semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu não sei se aqui é assim, mas na cidade na qual nós moramos, o diabo tem, de fato, fazendo valer cada propósito que ele foi estabelecido para ser feito. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando apenas uma brecha para que venha entrar e fazer aquela bagunça toda. Só que, nesse ambiente na qual ele procura, ele está atrás de pessoas que têm dado legalidades para que isso aconteça. E como pastor, eu tenho visto, e experimentado disso, que 85% dos nossos problemas de gabinete não são de cunho espiritual. 85% dos problemas do nosso gabinete são de cunho natural, de sentimentos, daquilo que permeia o coração das pessoas. Porque nós somos frutos daquilo que comemos, daquilo que bebemos, daquilo que decidimos ser. Não tem como você ser diferente daquilo que você decidiu ser. Se eu decidir servir a Deus de uma forma integral, na qual tudo que eu tenho é dele, você pode ter certeza que você vai ter lutas, você vai ter dificuldade, você vai ter problemas, mas você vai ter a convicção de que quem está dentro de você é muito maior do que os problemas em volta. Paulo aprendeu isso, nós ministramos sobre isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes ele diz que sofreu muitas coisas, escassez, miséria. Também ele teve bem financeiramente, ele aprendeu a viver em todos os lugares. E hoje, quando você se depara para a igreja do Senhor Jesus na terra, você vai ver que de fato é um extrato da sociedade. Onde, por exemplo, hoje nós temos a consciência e achamos que hoje, domingo, por exemplo, é o dia de apenas irmos para a igreja e chegar na igreja tudo bonitinho e louvarmos a Deus. E a gente considera que amanhã, segunda-feira, é o nosso primeiro dia, mas está errado. O domingo é o nosso primeiro dia da semana. O domingo é o primeiro dia que nós temos que levantar todos os dias e reavaliar tudo que nós vamos fazer durante a semana, inclusive adorar a Deus. Eu e você muitas vezes somos levados pelas circunstâncias a parar no meio do caminho, a achar que os problemas eles vêm para nos destruir. Só que veja bem, irmãos, um bom marinheiro ele é experimentado em mar revolto, não é isso? Não se faz bom marinheiro em mar calmo, não tem como. Os bons marinheiros são gerados em grandes mares, naqueles que pensam que vai destruir tudo. E vem as grandes ondas e ele pega assim de repente o leme, não, vamos para aqui, vamos para ali, e as coisas vão acontecendo. Quem serve a Deus nos dias de hoje, eu estou falando daquela pessoa que entende que quando ela levanta, até o minuto em que ela deita, tudo o que acontece com os seus olhos abertos, é Deus ensinando para ela, faz isso, faz aquilo outro, e isso, aquilo outro. E essas pessoas com essa convicção, quando elas deitam e fecham os seus olhos, elas experimentam de um cuidado eterno de Deus, que a Bíblia diz que quando nós dormimos, Ele trabalha por nós. Só que diante de toda essa construção, diante de todo esse ambiente na qual eu e você passamos e conhecemos pessoas, e vai e volta, e você vê pessoas sendo superadas por pequenas coisas. Diga comigo assim, superando para não ser superado. Eu preciso entender que o que tenho dentro de mim, Deus colocou algo dentro de mim que me dá ferramentas, que me dá essa autoridade conquistada na cruz do Calvário, na qual eu tenho esse nome chamado Jesus, que é nome sobre todo o nome. E quantas vezes eu e você paramos em situações que Deus permite que a gente passe, para que Ele seja exaltado e a gente retrocede. E se você fizer alguma busca, simples que for, quando você fala de superar, você fala de alcançar vitória. Eu alcanço vitória em algo, então eu supero aqueles meus medos. Por exemplo, quem tem o medo de altura, a pessoa sobe na escada, não, hoje eu supero esse medo, então eu vou lá, subo no mais alto que eu posso. De repente você se sente o quê? Superei o medo, né? Pessoa que tem trauma de água, por exemplo, situações como essa, e
passa a vida toda limitado naquele lugar onde não consegue romper. Assim são as pessoas que não entenderam aquilo que a palavra do Senhor deixa claro no livro de Hebreus. Eu queria que você ficasse com ele aberto. Diz que Paulo fala exatamente sobre isso, nos comparando a esse posicionamento, que diz ali no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da sua vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Preste atenção, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite é que existem coisas que na nossa vida têm sido embaraços, coisas que nós não estamos conseguindo superar, situações que nós temos deixado acontecer, e isso tem tirado o foco de Cristo nas nossas vidas. Quantos aqui têm convicção que Jesus está voltando? Diga amém. Quantos têm certeza? Diga eu tenho. Irmãos, eu falava essa semana, esses dias nós estávamos, acho que na vinda daqui, eu era com o Jean, não lembro sobre isso. Nós vivemos o melhor tempo na terra. O melhor tempo na terra. Se você pegar a escritura e você ver que há 2000 anos Jesus falava do que estaria acontecendo, hoje nós estamos vendo acontecer. Os apóstolos não tiveram esse privilégio que eu e você estamos tendo. Não tiveram esse privilégio de ver as coisas acontecendo. Nós estamos vendo. Por isso que eu e você somos um bem-aventurado, somos pessoas que entendemos, ou pelo menos temos acesso a esse entendimento. Mas muitas vezes, por esses embaraços que eu vou falar agora, nós perdemos um pouco daquilo que Deus quer. Então diga comigo assim, para superar o primeiro passo, aí eu preciso de você aqui, você vai fazer assim, ó, deixar o embaraço. Faz assim, ó, deixar o embaraço. Pastor, qual é esse embaraço? Daí eu vou falar algo e você vai trazer para a sua vida. Não estou aqui para apontar nada, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, como Paulo diz, insta, em tempo e fora de tempo. Se hoje você tem sentido uma pessoa que, pastor, eu não consigo mais orar, pastor, eu não consigo mais ter um tempo de consagração ao Senhor, eu não consigo mais fazer um propósito de jejum. A Bíblia para mim, toda vez que eu vou meditar sobre ela, ela entra de um lado e parece que não tem mais sentido. Talvez você está vivendo um embaraço, porque o primeiro passo é deixar isso e manter o foco em Jesus. Sabe o que é, irmãos, o embaraço na vida do cristão nos dias de hoje? Sabe o que é isso? É que ele perde o foco daquilo que Jesus lhe entregou. Ele perde o foco facilmente daquilo que o Senhor tem dado. Diga assim comigo, eu sou sal da terra e luz do mundo. Ele me deu o encargo de propagar o evangelho na terra. Irmãos, se você pegar esse entendimento e entender que Deus te deu algo que chama-se, comparou você o sal da terra. Sabe o que significa o sal da terra, irmão? Muito mais do que dar gosto à comida, é você gerar sede nas pessoas. Quando você se considera sal, tudo aquilo que encosta perto de você, as pessoas querem saber o que você tem. Hoje nós comemos uma costela na casa daquele querido, amado Robson, abençoado, usado por Deus. Mas não é que tinha muito sal não, irmão, estava na medida. Não é isso que eu estou querendo dar o exemplo. Estou falando do sal grosso, eu usei para falar do Robson, para te honrar, entendeu? Tu e a tua casa. Mas você já percebeu quando você come algo um pouco mais destemperado no sal? A primeira coisa que você sente, não, eu preciso tomar alguma coisa, seja água, coca, refrigerante, enfim. Você sente uma sede, e isso deveria ser para as pessoas que estão à nossa volta. Porque eu e você fomos considerados sal da terra. E quando o Senhor continua lá dizendo que nós somos luz do mundo, Ele deixa claro que nós deveríamos ter o quê? O clarear na vida das pessoas. A nossa conversão deveria ser um farol o mais aberto possível para que as pessoas pudessem ver. Olha, fulano de tal era daquele jeito, mas a partir do momento que ele conheceu a Cristo, olha como a vida dele mudou. Mas quantas vezes nós nos embaraçamos, sabe por quê? Porque nós perdemos esse foco. Aí nós temos que cantar, quero voltar ao primeiro amor, quero fazer isso, aquilo, outro. Irmãos,
não é voltar ao primeiro amor, é posicionar daquilo que Deus nos deu. Quem está entendendo isso, diga amém. Ah não, eu quero voltar ao meu primeiro amor, mas preste atenção, para você voltar ao primeiro amor, você tem que tirar de perto de ti tudo que tem tirado o teu foco em Cristo Jesus. Porque senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Hoje, querido, eu não sei o que tem tirado o teu foco. Mas se você está sendo levado pelo Espírito a entender o que eu estou falando, amanhã de manhã ou hoje à noite, resolva isso. Porque senão você nunca vai conseguir superar esse obstáculo na sua vida. Nunca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Outro ponto interessante é tirar tudo que satisfaz a minha carne. Irmãos, preste atenção, nós somos formados de corpo, alma e espírito, amém? É como se você amarrasse 3 cachorros, vamos colocar nessa ilusão, fazer essa comparação aqui, e você alimenta apenas um desses 3. E quando você solta esses animais, você acha que quem vai estar mais forte? Aquele que se alimentou mais. Por que as pessoas estão perdendo esse elo de conexão com Deus? Por que esse ambiente espiritual parece que se tornou algo banal e nós estamos vivendo num momento programado, onde não, agora domingo 7 horas tem culto, quarta-feira tem isso, tem célula, enquanto que nós vivemos um ambiente inteiro na presença de Deus? Porque muitas vezes a nossa carne está sendo alimentada. E aí, meu querido, eu não estou fazendo o papel do Espírito Santo aqui, eu estou pregando a palavra de Deus. Se você quer superar aquilo que tem te superado, você pode ter certeza de que na carne Deus não está. Romanos deixa claro que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Terceiro ponto, dentro do que é deixar o embaraço, o que alegra a minha alma. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nós estamos vivendo um tempo tão, eu digo assim, muito fino de se ver as coisas. Aonde as pessoas, eu não sou contra essa linguagem coach que tem entrado nas igrejas, do sentido pejorativo dela, está entendendo, Gil, o que eu estou falando? Mas nós vemos tantas igrejas se perdendo por causa daquilo que é intelecto natural, e não se tem mais o poder do Espírito Santo agindo, não se crê mais no mover do Espírito. E essa essência da oração, de nós dependemos de uma fé inabalável, passa por você não alimentar a sua alma. O Senhor fala com a gente na alma, sim ou não? Não. O que nos conecta ao Senhor é o nosso espírito, não a nossa alma. A nossa alma tem que estar subjugada ao espírito e não à alma. Se o espírito governa, a alma está alinhada. Deus não fala na alma onde tem os nossos sentimentos, onde tem a nossa maneira de achar a vida, não porque isso, porque aquilo outro. Agora, no Espírito, Deus revela as maravilhas do céu. Senão Ele teria dado ênfase à nossa alma. Mas Ele diz, vocês são templo e morada do Espírito, e não templo e morada da alma. Pelo contrário, Ele diz o seguinte, fechai as janelas da sua alma. Dentro desse ambiente, onde eu procuro alimentar a minha alma, como é que eu vou conseguir me desembaraçar das coisas? Porque eu quero ouvir o que me agrada. A alma gosta de ouvir o que agrada. Agora o espírito, quando escuta algo que vem do céu, ela se quebranta, ela vem transformação, a mudança de direção, a vida frutífera. Agora um espírito onde ele está dominado pela palavra de Deus, meu amigo, não existe mais aquele negócio de, o irmão não falou comigo, o pastor não me ligou, sabe, essa igreja está desse jeito. Mas quando o Espírito está forte, meu querido, nada para a gente, porque tudo que acontece ao nosso derredor, ele começa a cantar aquela canção assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora uma pessoa cheia da alma, ela fala, é porque eu estou na igreja errada, o meu pastor não está falando o que eu quero, porque eu tenho que fazer, aí começa, não, eu acho que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e começa um investimento, algo que a Bíblia diz que para Deus, preste bem atenção, o valor de uma alma tem o valor do mundo, hein? Você acha que tudo que você tem vai suprir a tua alma? Sim ou não?
Ela é insaciável. A nossa alma é insaciável. Você pode gastar todos os teus recursos, o que você achar, tudo, fazer empréstimo, o que for. Mas se você não entender que o teu espírito em Cristo Jesus tem que governar a tua alma, de nada vai adiantar você investir R$1. Pastor, mas como isso, meu irmão? Preste atenção. Primeira coisa, bote a mão no ombro do seu irmão e diga assim: eu preciso de você para sair desse lugar. O que nos move, irmãos, está conectado, não é a alma, é o espírito. Por que eu tenho que estar com meu irmão? Porque a Bíblia deixa clara que onde eu como igreja estamos unidos, Salmo 133, o que diz? Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam. E ali o Senhor ordena o quê? A bênção. Aleluia. Por isso o entendimento em que hoje nós estamos vendo as pessoas investindo dentro da alma, como se a alma fosse em primeiro lugar, e não é. Preste bem atenção, eu não sou contra a medicamentos, eu não sou contra a psicologia, pelo contrário, eu sei que isso é importante. Isso é importante. Mas diga comigo assim, ó, mas isso não é tudo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Desembaraçar, meu irmão. O primeiro passo é deixar tudo que tira o foco de perto de mim, de Deus. Segundo, tirar o que satisfaz a minha carne. E terceiro, o que alegra a minha alma. Abre comigo em Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23. E vos renoveis aonde? No espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui diz na alma. Aqui diz no espírito. Vamos ler de novo? Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Continuamos. Segundo ponto, ser perseverantes no Senhor. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. 4:16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Bote sua mão no coração e diga assim: eu quero superar em Cristo Jesus. Ser perseverantes no Senhor. Sabe, nós temos muitos projetos, muitos planos. E a Bíblia deixa claro que esse é o nosso papel. Nós temos que fazer planos, porém o realizar vem de Deus. Mas dentro de um ambiente na qual eu tenho sido superado, parece que as coisas espirituais elas são deixadas de lado assim. Nós temos prioridade na nossa faculdade, porque nós precisamos terminar, e se precisar andar de ônibus 5 quilômetros, nós andamos. Nós temos prioridade em construir a nossa casa, se precisar arrumar um trabalho para nós trabalharmos 24 horas, nós trabalhamos.
Nós temos um algo a conquistar, nós fizemos de tudo, e no final, quando nós estamos dentro daquela casa bonita que nós trabalhamos, nós dizemos assim, ó, só Deus sabe o que eu fiz para ter isso. Aí a gente coloca Deus no lugar como se Ele não soubesse de tudo o que você fez. E nós entramos num lugar onde tipo assim, não, porque eu quero esse carro e pastor, eu vou ter que sair um pouquinho do ministério, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu preciso realizar os meus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os teus sonhos, para quem conhece a verdade, tem que estar atrelado com os sonhos de Deus. Não é proibido sonhar, não é proibido querer, nada disso. Mas tudo que está no meu coração, a Bíblia diz, ali está o meu tesouro. E não adianta você sonhar algo que vai te favorecer. Tudo que Deus deu e nos dá, tem um sentido de transbordar. Você está entendendo o que eu estou falando? A prosperidade de Deus nunca termina em você. Pelo contrário, ela passa por você. Você é uma pessoa próspera? Sou. Mas por que você é próspero hoje? Não, porque eu trabalho, eu faço isso, tá, mas onde é que está Deus nesse lugar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Quem crê nisso, diga amém. Ah, pastor, mas é porque eu tenho um sonho, eu tenho isso. Tá, mas espera aí. A mesma força que você tem dado para as coisas naturais, você também tem dado para as coisas espirituais. A mesma equivalência de que você tem investido no teu crescimento pessoal, você também tem investido no reino de Deus, na sua vida, naquilo que traz fruto a outras pessoas. Se tiver tudo certo, amém. Agora, se não tiver, diga assim comigo: Deus não trabalha com desequilíbrio. Talvez por isso você não tenha dormido direito. Talvez por isso você não tenha tido paz. Talvez por isso tem muitas coisas que tem te embaraçado, porque você não tem entendido que estar aos pés do Senhor é uma perseverança. Não é fácil, irmão, eu sei. Não é fácil a gente matar a nossa carne. Hoje é domingo, são exatamente 8h05 da noite. Eu vejo, tem pessoas que já trabalharam a semana toda e já estão assim, porque vão começar amanhã cedo, é assim. E aí o pau pega, daqui a pouco nós estamos entrando no carro, vamos andar 800 quilômetros para Santa Catarina. Amanhã não é chegar e agora vamos dormir, não, amanhã tem coisa para fazer, tem tanta coisa esperando a gente. O trabalho nos consome. As responsabilidades, muitas vezes, se a gente não cuidar, nos tira do propósito, nos tira do foco, deixa a gente triste, deixa a gente desanimado, porque dentro de nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Só que, pelo embaraço da vida, por aquilo que nós estamos sendo superados, a gente não consegue superar isso. Bote sua mão no seu coração e diga assim: eu quero que tudo aqui dentro, em primeiro, seja o Senhor. Sabe uma coisa que faz a manutenção dessa perseverança? Você ter o coração sempre limpo diante de Deus. Essa perseverança ela é construída dentro de um ambiente de limpeza. Quando a gente fala de perseverança, a gente está falando de construir algo, a gente está falando de progresso. A nossa bandeira, por exemplo, tem duas palavras interessantes: ordem e progresso. Para ter progresso em algo tem que ser organizado. O pastor Giovanni falou sobre isso agora há pouco. Um dos princípios da prosperidade é a organização. Você tem que se organizar. Então limpar o coração faz parte de uma organização para que você tenha esse entendimento da perseverança. Primeira coisa, não faça nada para homens. Faça como ao Senhor. Uma das coisas que eu ministro muito para a liderança da minha igreja é o seguinte: no dia em que você ficar olhando para mim, você vai cair. E eu vou te decepcionar. Agora, a partir do momento em que você começar a ver através de mim, você vai ver Cristo tendo misericórdia da minha vida, cuidando da sua. E aí, meu amigo, nós vamos junto em todos os lugares. Tudo que eu faço para homens, preste bem atenção, focando no aplauso de homens, querido, a tendência da perseverança é daqui na porta. E o Senhor nos chamou para uma perseverança eterna, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que se vê
é passageiro, porém aquilo que não se vê é eterno. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero dar frutos, eu quero trazer pessoas para o reino, para a igreja, amém. Mas traga primeiro para o Senhor, amém. Seja igreja primeiro na casa das pessoas, seja igreja primeiro na sua faculdade, no seu trabalho. As pessoas lá precisam ver o Jesus que você serve aqui junto com os irmãos. É assim que funciona. Nós estamos vivendo um tempo da igreja na terra, em que o povo está cansado de falar. Falar não convence mais, irmãos. Acabou o tempo de, sabe o panfletinho? Jesus te ama, eu também. Eu cresci nesse ambiente. Hoje em dia as pessoas querem ver aquilo que você está falando na sua vida. Ou seja, as pessoas querem vida na vida. Você consegue dizer isso para a pessoa do seu lado? Jesus quer nos dar vida na vida. Diga isso. Vida na vida. Acabar com esse negócio de falação. Por que não? Porque isso, aquilo, irmãos. Preste atenção. A Bíblia, de capa a capa, eu entendo assim, não sei qual é a revelação que você tem. É um Deus querendo ser pai de um povo que não quer ser filho. E quando você fala de pai, você fala de intimidade. Deus quer ter intimidade conosco. E isso não depende de uma estrutura, isso depende de um coração aberto, rasgado na presença dEle. E entendendo que se os meus olhos estão naquilo que se vê, eu perdi aquilo que não está sendo visto. Meu sogro diz muito sobre isso. Se você quer aplausos aqui na terra, meu querido, você perdeu aquilo que está te esperando no céu. Agora, você precisa decidir para o que você está trabalhando. Se você quer andar em ruas de ouro aqui, você tem esse direito. Você tem esse direito de querer morar numa casa de, sabe, de jaspe, de diamante. Você tem esse direito. Por que não? Só que se o teu coração estiver nisso, querido, você vai perder aquilo que está sendo preparado na glória. Um lugar onde são ruas de ouro, onde nem passou na mente de homem nenhum, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para mim e para você. Você precisa decidir. Pastor, eu ando sendo superado em tudo na minha vida. Talvez o teu coração está muito agarrado nisso. Você é uma pessoa tão ferida que parece que não consegue mais perdoar. E isso e aquilo outro, deixa eu te dizer em nome de Jesus. Para superar, irmãos, eu preciso ter o coração sendo limpo todos os dias. Todos os dias o meu coração tem que ir lá e dar um F5, entendeu? Reseta tudo. Senhor, não quero que isso more no meu coração. Irmãos, quem anda comigo há mais tempo, está aqui os Malha Débora, Nilson conhece a nossa vida de muitos anos. Eu sou uma pessoa que logo cedo eu aprendi que problema não se administra, se resolve. Eu sou uma pessoa que eu não consigo administrar as situações da maneira política da coisa, entendeu? Eu não consigo. É um pecado que eu estou confessando diante da igreja, amém? Não consigo ser assim. Se eu tenho alguma coisa para resolver, cara, eu ando 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Se eu não puder, eu pego o telefone, faço uma videochamada, que agora é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem é você pegar e fazer uma videochamada e dizer assim, cara, tá me vendo aqui? Pois é, eu quero te pedir perdão por isso, por aquilo outro. A gente vai dando desculpa, sabe? Quando eu ver no final do ano, eu vou conversar sobre isso. Jesus volta, você fica. Quando vocês estão entendendo o que eu estou falando, limpa o coração. Você quer uma pessoa que vai superar, e eu creio que a partir de hoje, muito que tem sido embaraço na tua vida, o Senhor vai te dar autoridade para você superar em nome de Jesus. Irmãos, quando eu entendi que perdão não era um sentimento e era uma decisão, amor não é sentimento, é uma decisão, muita coisa na minha vida mudou. Muita coisa. E eu entendi também que não é os humilhados que serão exaltados, pastor Hildo. É aquele que se humilha será exaltado. Não é os humilhados que serão, porque a gente acha bonito, né? Eu fui humilhado. Eu fui esmagado, eu fui exposto. Mas aquele que diz assim, não, peraí. Você me bateu? Cara, me perdoa porque você teve raiva e eu fiz você bater em mim, cara. Cara, olha, você fez algo que me machucou, você fez algo que me feriu, mas deixa eu te dizer, eu quero ir para o céu, cara. Deixa eu orar por você, deixa eu desprender disso. Pastor, mas isso é fácil. Fácil? Não é fácil, irmão. Nós, pastores, nós convivemos com situações 25 horas por dia, em que nós temos que aprender e liberar a palavra, né, pastor Hildo? De perdão, de direção. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando com a gente nessa noite, diga amém.
Então, deixar o embaraço, ser perseverante. E eu queria que você abrisse comigo Romanos 5, do versículo 3 ao 5, Romanos 5. Romanos 5, do 3 ao 5. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado em Cristo Jesus. Amém? Bote sua mão no seu coração e diga assim: que eu venha entender esses processos de perseverança na minha vida. Irmãos, nada pode nos parar. Quem crê nisso, diga amém. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe o que eu tenho passado. O bom da gente vir pregar na igreja dos outros é que a gente realmente não sabe, né? Como o Nilson falou assim, esse negócio é bom porque a gente vem e fala e depois deixa com o Gil, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você não é o único que está passando por esse problema. Você pode ter certeza que aqui dentro tem mais pessoas que também têm a mesma dificuldade que você tem, só que em estágios diferentes, porque nós vivemos esse ciclo. Eu sempre digo isso, nós vivemos as mesmas coisas, só que em estágios diferentes. E se o Senhor tem trazido essa palavra nesses dias para nós, é porque tem algo que nós precisamos ainda largar e aprender para superar por todo o projeto que Ele tem nas nossas vidas. Amém? E o terceiro esse é fundamental. Diga comigo, esse agora é fundamental. É andar em dois. Você consegue dizer para a pessoa do seu lado: eu preciso tanto de ti, cara. Preciso de ti, Nilson. Preciso de ti, Gil. Fala mais para 2, 3 pessoas aí: eu preciso de ti, meu irmão. Fala aí, não fica grudado só com alguém que está do teu lado, não. Pastor Rildo, Paulão, preciso de vocês, viu? Ai, irmãos, se tem uma coisa que o diabo tem conseguido nesses dias, é essa barreira sendo construída nas nossas vidas. Sabe, Jean, a gente vai construindo tijolinho, sabe? A gente vai botando tijolinho entre os nossos relacionamentos. Daqui a pouco fica uma parede. Irmãos, preste atenção. No dia em que você tem um irmão, você tiver um irmão, que para você ver ele, você tem que fazer assim, ó. Pega uma marreta e quebra essa parede em nome de Jesus. No dia que você tiver uma pessoa que para você se abrir com ela, você vai ter que esperar momentos e sabe aquele ambiente, preparar. Irmãos, diga para a pessoa do seu lado: nós somos irmãos, gente. Nós somos irmãos. Deveria ser a coisa mais fácil. Deveria ser a coisa mais natural para nós como família de Deus na terra. Mas às vezes a gente, por não andar em dois, a gente entra em cada embaraço. Só que o interessante é que para sair dele, a gente precisa de mais um. Todos os problemas que nós nos metemos, a gente sempre precisa de mais um para sair dele. A gente que pensa que, não, eu entro e saio sozinho dos meus problemas. Entra nada, irmão. Sai nada. Sai nada. Chega numa hora que você pega e diz assim: não, eu preciso de ajuda. E o diabo tem ganhado forças nesse ambiente. Eu queria que você abrisse comigo em Provérbios, no capítulo 27, do versículo 5 ao 6. Provérbios 27. Eu gosto dessa versão, desses versículos, que diz assim, ó: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.
Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe o que é isso? É você, meu irmão, que precisa dizer para mim assim: você está errado. Faz um teste comigo, bota sua mão na orelha aí. Faz um teste comigo. Quem é que consegue ver a orelha aí? Levanta a mão. Você sabe onde está, certo? Mas eu quero saber onde é que você... Quem está vendo a orelha aí? Se tem alguém que está vendo, de repente você tem um dom que Deus deu, de o olho virar ao contrário aí. Agora olha para o teu irmão com a mão na orelha e se diz: onde é que está a minha orelha? E aí você aponta para ele: está aí, ó. Aponta, está bem aí, faz assim, ó. O irmão, olha aqui para mim. Nós sozinhos, como diz o outro, a gente acha que é bom. Você sozinho, você só se mete em embaraço. A gente sozinho, a gente é muito eu. O eu, sabe? A gente precisa um dos outros. A gente precisa do amigo fiel. Aquele que diz o seguinte: você está errado. Você pode achar que eu estou... Você pode fazer o que você pode querer me bater. Mas eu tenho que te dizer: você está errado. Porque essas feridas, irmão, são feitas por pessoas leais. Que olha para você e diz assim: meu querido, você está indo para um buraco, cara. Agora aqui também diz de pessoas que falam de maneira doce, que não são francas, que não são sinceras. Eu particularmente gosto de andar com gente que diz as verdades para mim, irmão. Eu não sei se eu sou um pouco maso, alguma coisa assim. Gosto de andar com gente e dizer assim: ó, você está errado, você está aí. Se eu ficar: não, é verdade, cara, como é bom. Irmãos, quem tem o Espírito Santo ama ser corrigido pelo Senhor. Porque a correção feita pelo Senhor não é um sinal de retardo ou coisa parecida. Pelo contrário, é um sinal de cuidado e de zelo pelo propósito que Ele tem nas nossas vidas. Quando você: eu fui repreendido, nada está dando certo. Para um pouco. Escute alguém que vai dizer para você o que você está errando. Escute alguém que vai dizer assim: não, você está fora. Você está fora. Sabe, queridos, em João no capítulo 17, e aqui eu estou terminando a minha ministração nessa noite, queria o grupo aqui em cima. João capítulo 17, no versículo 21. Abre ali comigo, Data Show, por favor. João no capítulo 17, no versículo 21. Para mim é um dos momentos mais específicos, os últimos dias, os últimos momentos, em que o Senhor Jesus começa a traçar, a rasgar tudo o que seria a eternidade. E Ele começa então a orar e pedir para que Deus, seu Pai, seja um conosco como Ele foi entre eles dois. O versículo 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Meu querido, minha querida, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, e eu não sei qual foi a expectativa que você gerou no seu coração, mas eu quero te dizer: amanhã você vai encontrar com uma pessoa que precisa de uma palavra de Deus. Amanhã de manhã você vai trabalhar com uma pessoa do seu lado que vai dizer para ti o que aconteceu esse final de semana na vida dela. Talvez ela vai dizer para você assim: rapaz, eu tomei um porre, tomei todas, fiz uma bobagem, quebrei tudo dentro de casa, briguei com o sogro, seja qual for a situação. Deixa eu te dizer algo.